Olá, pessoal. Eu sou a Mara. Eu sou Rosemaire. Somos alunas de letra português do Polo Mimoso do Sul. E estamos fazendo essa videoaula baseada no ensino de relações étnico-raciais, um assunto relevante para todos, com o tema a escravidão no Brasil. Esta videoaula foi produzida para a turma do 7º ano do Ensino Fundamental 2 e possui tempo de 2 aulas de 55 minutos. O objeto do conhecimento, nós vamos abranger as lógicas internas das sociedades africanas. O objetivo da aula é caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente. Aqui nós temos um quadro, né, bastante violento, assim, do Jean-Baptiste Debré. E nós vamos começar no contexto histórico da escravidão no Brasil, sendo que o primeiro navio negreiro que chegou ao Brasil foi no ano de 1530, período colonial, com a expedição de Martim Afonso de Souza, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. A escravidão foi uma prática que perdurou por longos anos, tornando-se uma estrutura que influenciou muito a formação do Brasil, em sua política, economia e sociedade. Começou o movimento mais eficaz pré-abolicionista com a proibição do tráfico de navios negreiros em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela foi implantada, né, a contragosto na época, mas como o Brasil tinha feito acordos, né, com a Inglaterra, devido a Inglaterra ter ajudado a coroa a fugir de Portugal em 1808 para vir para o Brasil, então ela se viu pressionada a acatar, mesmo considerando que aquilo não era uma coisa para a Inglaterra implantar. Né? Ela não concordava, a coroa brasileira não concordava, a coroa portuguesa, no caso, né? Que ainda éramos na monarquia portuguesa. Tá? Essa lei ela se promulgou em 1850, né? Meados do século XIX. As leis aprovadas para acabar com a escravidão foram a Lei Eusébio de Queiroz, como a minha amiga Mara já falou, que proibiu o tráfico negreiro do Brasil. Depois teve a Lei do Ventre Livre, em 1871, que concedeu liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir da data da lei. A Lei dos Sexagenários, que foi em 1885, libertou os escravos com mais de 60 anos. E, por fim, a Lei Áurea, né, que realmente aboliu a escravidão no Brasil. Foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Esse movimento abolicionista, né, ele ganhou muita força na década de 1870, com a participação de diferentes grupos sociais que defendiam, né, a causa. E grandes escritores e jornalistas da época, como Machado de Assis, Castro Alves, Luiz Gama, né, que foi um escravo até os 17 anos e depois conseguiu se formar em direito, defender essa causa, né, esse movimento. José do Patrocínio, que foi um farmacêutico e jornalista, filho de um vigário com uma escrava. E André Rebouças, filho de uma escrava forreada, onde hoje até temos lá no Rio de Janeiro um túnel, né, o túnel Rebouças, que é em homenagem a ele, que foi um grande engenheiro que resolveu problemas, né, de saneamento da água no Rio de Janeiro, na cidade. Não foi um processo fácil, né, de chegar à extinção da escravidão africana no Brasil. Porque os grandes proprietários de terras que cultivavam café tinham um patrimônio humano muito grande, né, que eram os escravos. E queriam que a coroa patrocinasse a vinda de imigrantes para a substituição da mão de obra escrava, que em sua maioria, após o evento da abolição, eles abandonaram as fazendas. Chegando nesse interim,
os mesmos fazendeiros, né, apoiaram a chegada da República, acabando por expulsar o imperador Dom Pedro II do poder. Eles ficaram revoltosos, né, com a monarquia. No caso, na época, quem era o imperador era Dom Pedro II, e a princesa Isabel, no momento que Dom Pedro II nem estava aqui no Brasil, ela foi e proclamou a abolição. Mas ele também era a favor, ele era abolicionista. Se você for conhecer a história de Dom Pedro II, ele não tinha um escravo, né? Ele pagava pelos serviços de todos os seus funcionários. E ele foi exilado. É importante dizer que desde o começo da Idade Moderna, com as grandes navegações e a expansão marítima na Europa, os portugueses, os ingleses, os holandeses e os espanhóis, com suas conquistas, abasteciam as grandes metrópoles com matérias-primas e já mantinham relações com o continente africano, traficando escravos para colonizar e produzir riquezas, além de infraestruturas que se faziam necessárias para controlar o território, evitando invasões. Então, na chegada ao Brasil, né, eles tentaram até escravizar os índios, mas eles encontraram uma resistência muito grande, porque eles não tinham, o mercantilismo para eles não tinha nenhum fundamento, porque para eles não interessava o dinheiro, né? Eles produziam simplesmente para sobreviver, né? E não estavam acostumados a esses trabalhos exaustivos. E nesse contato também com os brancos, né? Eles morreram muitos deles com vírus, né? Tipo varíola, catapora e tal, transmitido por esses colonizadores, né? Como a gente viu aí, um vírus que chega assim e a gente não tem imunidade ainda a ele, né? Acaba matando muita gente. Nós passamos aqui pelo Covid, sabemos bem disso. Além do que, os jesuítas, eles não concordavam com essa prática de escravidão dos índios. Eles, na verdade, eles tentavam catequizá-los, né, para trabalhar para eles e tudo mais, mas não escravizá-los. Tinha um certo tato com isso. E a coroa portuguesa, assim, diga-se de passagem, entre aspas, né, ela não permitia a escravidão nos países colonizados, mas fingia não ver, né? Porque durante 300 anos aqui no Brasil e nada acontecia, porque isso era muito rentável, porque gerava muitos impostos, muito trabalho, muito imposto, muita produção, muita mercadoria, né? Então, em cima de todos esses elementos que a gente pontuou aqui, é sabido historicamente, né, desde o início da civilização, que um povo escraviza o outro, né? Lá nos primórdios, as tribos que lutavam entre si, quem ganhava trazia as pessoas, né, da outra tribo que perdeu para serem seus escravos. Isso independia da sua cor, da sua raça, de onde viesse. Se era uma tribo em confronto com a outra, aquele que dominava a outra pegava o povo que foi vencido, né, para ser seus próprios escravos. E em detrimento disso, desse contexto, né, diacrônico que vem, né, há muitos e muitos anos, nós achamos aqui um vídeo muito interessante para uma reflexão do que acontecia no passado aqui no Brasil e no contexto histórico todinho, com uma reflexão bem assim acalorada, com 3 pessoas participando. Vocês entrem aqui nesse vídeo, no YouTube, né? Tá aqui o link para apreciar. E em seguida vocês vão produzir aí um texto argumentativo, né? Com o seu conhecimento sobre os negros no período colonial e monárquico, né? E não só os negros que foram aqui, que os índios também, eles tentaram escravizar os índios, só que não deu muito certo, porque eles tinham um conhecimento do território muito grande e, né, facilitava muito as fugas. E nesse período colonial e monárquico, em relação às vantagens adquiridas na atualidade em detrimento desse passado, tá? E um outro momento, é uma outra atividade também,
para vocês. Castro Alves, né? Ele foi um grande poeta na época e no século XIX. E ele, inclusive, era um descendente, né? Afro. E nós colocamos aqui um fragmento de um poema dele, que é Navio Negreiro, com uma tela também com o mesmo nome de Tanner, também chamada Navio Negreiro. E depois de vocês observarem essa tela com muita cautela, né? Observe bastante as cores e tudo mais. E o contexto desse fragmento, olha. Ontem a serra leoa, a guerra caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Isso aqui é o fragmento, até arrepio quando eu leio isso. Muito profundo, né? Muito profundo. E essa tela também, com as suas cores e as suas, né, nuances, façam uma relação sobre isso. Qual que é o tipo de sentimento que você teve? Em um parágrafo, né, Mara? Isso aí. E aqui estão as referências dos textos que a gente utilizou para essa aula. E até mais, e até uma próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.